E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, continuando os trabalhos aqui com a proposta do canal de falar de arte, de criatividade, tecnologia, coisas que eu vejo aí que de repente faz algum sentido aí para quem gosta, né, dessas coisas. Então, que dá minha pequena colaboração sobre, né, o que eu sinto que eu possa colaborar. Mas enfim, né? Hoje aqui eu gostaria de falar sobre o protocolo Noster, né? A ideia aqui não é nem ser muito técnico, porque eu acredito realmente que tenha muito mais gente aí gabaritada para falar sobre isso. Então, só vocês pesquisarem aí como está na imagem, né? Vocês vão achar com todo o detalhe técnico, toda a explicação sobre o que eu estou falando, né? Mas aqui por cima, o que eu diria que fundamentalmente ele é um protocolo de internet, né? Assim como existe aí o HTTP, www, né? Entre outros. Aqui a proposta é um protocolo onde você se comunica, né? Uns com os outros e tal. Só que, né? E assim, muitas empresas, né, que a gente se utiliza, né, se utiliza de todos esses protocolos da internet para fornecer os serviços que dão para nós, né, tal, né. Só que a proposta aqui do Nostr ele é ser uma coisa descentralizada, né, e aqui isso acaba fazendo muita diferença até para as coisas aqui que eu me propor aqui a comentar aqui nesse vídeo, né. Então, é, a ideia dele ele é muito focado em privacidade, né? E liberdade de expressão, né? Então, é, a gente acaba se utilizando, né, enquanto artista, né, de tantos aplicativos, de tantos serviços como o Instagram, que eu acredito que seja o mais forte, né, no momento, assim, para né, para gente, né, divulgar os nossos trabalhos e projetos e produtos e tudo mais, né? Só que a hora ou outra a gente, né, pode ter as nossas críticas, né, também, né, em relação a custos, a limitação né, porque, enfim, por ser, né, por ter a empresa, uma empresa por trás, você tem interesses e faz parte do jogo, tudo bem, né, a gente acaba entendendo, né, mas ao mesmo tempo, por outro lado, né, existe, acaba tendo alguns conflitos, né, por parte dos usuários, né, e tal, e mas enfim, a minha proposta aqui de repente é comentando sobre o Nostr como uma alternativa ou alguma coisa de repente a agregar a esse ecossistema, né? Porque eu acho que pro artista é aquela coisa, né? Você tem que estar onde o público tá, né? Então, a gente sempre vai lá continuando de alguma forma, a gente sempre vai continuar no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, seja lá onde for, né? Mas eu, né, da mesma forma que todas essas empresas, esses serviços começaram pequenos, né, de repente o nosso eu vejo ser exatamente seguindo exatamente nesse tipo de linha, né? Né, algo que de repente começa com uma proposta pequena e depois vai se desdobrando e se tornando outras coisas, né? Mas enfim, o nosso por si só ele não é um aplicativo em si, né? Como eu falei, ele é um protocolo, né? Mas por trás dele existem muitos aplicativos, né? Que até também, às vezes tem até empresa por trás, mas é tudo código aberto, né? Tudo tem, você não tem certas amarras que a gente vê nas empresas tradicionais. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Se critica muito hoje em dia nessa coisa vamos falar assim, que se fala de algoritmo, né? Eu acho que acaba até sendo falta de algum entendimento do que são, né, os algoritmos, né? Mas vamos dizer assim que o Noster ele funciona de uma forma muito mais orgânica, efetivamente, né? Você não, por não ter empresa, por ser uma coisa descentralizada, né, qualquer tipo de controle acaba sendo feito pelos próprios usuários ali, né? Então é uma dinâmica realmente bem diferente, né? E enfim, a minha proposta aqui é divulgar, né? Aqui e tentar realmente levar mais artistas ela para dentro do Noster, que para mim realmente eu acho que é uma coisa muito bacana, né? E assim, sem querer, né, politizar aqui né, no meu canal, que não é essa a proposta, minha proposta aqui é falar né, de tecnologia, de arte, mas sem também, né, não negar que né, os impactos, avaliações, para nós enquanto artistas, né, a gente entender, né, muito né, do que acontece, né, porque eu acho que para todo artista, independente de como que você se defina, cada um tem a sua definição, né,
Acho que independente de como cada um se posiciona politicamente, a gente sempre tem que buscar, né, o respeito, um diálogo, um contato, né, e nunca radicalização, esse tipo de coisa assim e tal, né? Mas acredito que todo artista tenha que defender, né? Eu acredito que todo artista defenda realmente a liberdade de expressão, né? E assim, não estou nem falando sobre isso especificamente, né, do momento atual, de qualquer coisa que possa ser aqui no Brasil, mas no mundo de modo geral, né? A gente vê aí pelo mundo aí manifestações aí e tal, muita repressão, coisas problemáticas, né? Mas assim, pelo ponto de vista do artista, né, você ser restringido, né, de falar da sua arte, divulgar alguma coisa, eu acho que é uma coisa que não é bacana, né? A gente, ninguém quer isso, né? E de repente o Nostr de repente uma alternativa aí que, né, que contorna, né, esse tipo de coisa, né? E ninguém tá falando aqui de não se responsabilizar, né? Porque vamos dizer, convenhamos, né, também, né? Não é porque liberdade não significa falta de responsabilidade, né? Então eu acho que mesmo enquanto artista, quando você de repente vai falar alguma coisa, vai fazer uma arte que as pessoas não gostam, eu acho que a melhor forma de, vamos dizer assim, de punição, de retratação de alguma coisa que não é legal, é simplesmente o esquecimento do público, né? As pessoas deixarem de seguir, né? É bem por aí, né? Você não tem uma... Você não é porque você falou uma coisa que alguém não gostou que você tem que ir lá perseguir, sacanear, sei lá, prender, qualquer coisa do gênero, né? Acho que enquanto artista, enquanto expressão, se falar alguma besteira e todo mundo fala besteira, a melhor forma é você argumentar contra, ou se a coisa, né, vai para algum nível mais complicado, a pessoa ser esquecida, né? Se é realmente algo absurdo que alguém fala assim, né? Enquanto liberdade de expressão, né, é você dar a pessoa ser esquecida ali, o argumento da pessoa ser esquecida naturalmente, né, de uma forma orgânica e não, eu acho que é ilusão achar que empresas ali vão controlar, né, aquela coisa e tal, porque dentro das empresas também são feitas por pessoas e tem ali seus vieses e coisas do gênero, né. Mas enfim, sem querer ficar me delongando demais, né, eu vou aqui demonstrar aqui né, como seria aí a utilização de um aplicativo do Nostr, que aqui no caso aqui eu vou utilizar o Primal, né, que é um de muitos aí aplicativos. E aqui, fundamentalmente, como vocês podem ver a carinha dele aí, ele é como funciona realmente aí com uma interface de uma rede social, né? Então você pode publicar vídeos, textos, né? E, enfim, é todo um universo que, à medida que vocês forem aí fuçando, vocês vão encontrando, né? Aí vocês vão vendo realmente a gama, né, de possibilidades que existem nele. Aqui, né, só um exemplozinho aqui, né, no caso aqui do meu perfil aqui, que eu vou deixar, né, o meu link aí para quem quiser me encontrar aqui pelo Nostr, né, e aqui como exemplo, né. E, enfim, e fundamentalmente você instala, né, o aplicativo. O processo de criar conta é muito comum a qualquer, né, de outros aplicativos, né? Só que o diferencial aqui do nosso é aquela ideia, né? Por não ter uma empresa por trás, então esse sistema assim de você é, ter acesso, recuperar a senha de uma responsabilidade muito maior, né? Então, você criando um perfil, você tem que se ter a atenção de ter o cuidado para você não perder, né, as chamadas aqui chaves, né? Nós temos aqui chaves públicas e chaves privadas, né? Aqui até para demonstrar que, né, tem como demonstra aqui, né, a private key, né, a chave privada, que ela é eu não vou mostrar aqui porque senão, né, minha conta perde. Ela é como se ela fosse a sua senha, como se ela fosse essa sua chave privada, é ela que garante que você é você, entendeu? Então quando você vai entrar em um aplicativo, alguma coisa, é como se ela fosse a sua senha, né? Tem toda uma explicação, né, do que é chave pública, do que é chave privada, né? É uma... vamos colocar assim aqui, você tem aqui uma tecnologia que permite, né, você fazer
acesso a contas, criar contas, né, online aqui através de criptografia, né? Então através né, de sistemas criptográficos você consegue criar aqui contas, né, nesses aplicativos e, enfim, aí só que aqui você vai ter essa responsabilidade de você não perder, né, a sua chave privada, né, para ninguém até se passar por você, né? Então por isso que até que eu não vou, né, desmarcar aqui. Mas aqui a chave pública é para todo mundo, né? Quem tiver aqui né, a minha chave, essa chave aqui vai saber que eu sou eu, né? Então aqui dentro né, do aplicativo, né, desses aplicativos aqui, você consegue encontrar qualquer pessoa e, enfim, né? Bom, o mundo aqui do Nostr, ele é muito conectado com Bitcoin, né? Eu ainda não configurei aqui, mas dá para você configurar carteiras de Bitcoin aqui e dessa forma você pode receber valores em satoshis, né, em Bitcoin. Isso é uma parada muito bacana, né? Também descentralizada. Então é aquela ideia, se alguém gosta do seu trabalho ali, de repente ela manda, né, umas frações ali de Bitcoin, satoshis para você, né? E aí também é uma forma de você gerar ali, fazer uma economia ali, circular ali, uma economia ali, né, você tem vamos ver, né, como a coisa se desenrola, né, mas de repente até futuramente, quem sabe, fontes de renda através aí de plataformas assim, né, como a gente já vê muita coisa, né, no Instagram, de repente em algum momento aí através do Bitcoin aí, coisa assim, esse tipo de coisa vem a ser replicado aí no Nostr, né? Para artista, né, faz todo sentido, né? Então é isso, gente. Eu, né, sem querer ficar me delongando muito aqui, deixar os vídeos muito compridos e não deixar eles chatos, acho que eu consegui expressar mais ou menos aí as coisas que eu queria nesse vídeo. Eu vou deixar o meu link do Nostr aí para vocês né, nos comentários. Como vocês já viram ali a minha chave pública, né, para esse perfil. E aqui eu vou, né, procurar, experimentar e replicar realmente o que se faz, né, em redes sociais, como Instagram, enquanto artista, né? E a minha proposta aqui é até estimular isso para outras pessoas e chamar, né, outros artistas a estar entrando também no Nostr aí para a gente de repente criar uma comunidade lá, ter gente por lá, né? Hora ou outra eu tenho procurado fazer projetos, né, para divulgação de artistas, coisas do gênero, né? Então também vou continuar focando nesse tipo de coisa por aqui, né? E é isso, beleza? Então, me encontrem por lá no Nostr, criem seus perfis no Nostr e vamos que vamos, beleza? Então, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau.